oficial, a TV Globo fez o acordo com os clubes, o Corinthians está fora deste acordo, o Corinthians não faz mais parte deste acordo e, portanto, o Corinthians deve assinar com outra emissora os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025, a partir de 2025 a 2029. Foi o que a TV Globo assinou com os clubes de futebol. Mas antes de falar sobre isso, quero falar do noticiário do Corinthians de hoje, a respeito do time que vai jogar contra o Água Santa no próximo domingo pelo Campeonato Paulista. Apenas cumprimento de tabela, afinal de contas, o Corinthians está fora, eliminado do Campeonato Paulista. O técnico Antônio Oliveira vai utilizar o jogo para fazer algumas observações na equipe, mais do que isso, né? Para preparar a equipe que vai jogar contra o São Bernardo pela Copa do Brasil. Na quinta-feira que vem, dia 14 de março, o Corinthians enfrenta o São Bernardo pela Copa do Brasil no estádio 1º de maio. Também no estádio 1º de maio, em São Bernardo, o Corinthians joga agora no final de semana contra o Água Santa. E o Corinthians terá mudanças obrigatórias para esse jogo, a começar pelo técnico Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira não poderá jogar, não poderá atuar, né, não poderá estar no comando. Técnico não joga, né, Carlos Cereto? Mas o Antônio Oliveira não poderá estar no banco de reservas, não vai poder ficar no banco de reservas ou à beira do gramado, porque ele tomou o 3º cartão amarelo. Então o Antônio Oliveira está fora do jogo. Deve ser substituído pelo Lazzaroni, o Bruno Lazzaroni, que é filho do técnico Sebastião Lazzaroni, que é auxiliar técnico do Antônio Oliveira. Então essa é a primeira substituição obrigatória no time do Corinthians. Também com o 3º cartão amarelo, está fora o Gustavo Henrique. Recebeu o 3º cartão amarelo. No lugar do Gustavo Henrique, o Caetano deve ser o escolhido para jogar ao lado do Gustavo Henrique. O Caetano, que já foi utilizado pelo técnico Antônio Oliveira, mas de lateral esquerdo. E agora vai ser utilizado na sua posição original na 4ª zaga. O Caetano vai ser o substituto. Chegou agora, então vai ter que pegar a fila, né? Chegou agora, não pode sentar na janelinha. O Kaká. O Kaká foi apresentado hoje como reforço do Corinthians. Foi apresentado. Não pode jogar. Aliás, ele já não poderia jogar porque ele não está inscrito no Campeonato Paulista. E também não está inscrito nesta segunda fase da Copa do Brasil. Só vai poder jogar se o Corinthians passar de fase na Copa do Brasil. O Kaká foi apresentado para a imprensa, apresentado para os jornalistas, com aquele discurso já tradicional, dizendo que é uma honra jogar no Corinthians, é um prazer, é um sonho jogar no Corinthians, aquela coisa toda, uma responsabilidade, vestir uma camisa tão pesada, esse o Kaká, que vem para disputar a posição com os outros zagueiros corintianos, com o Caetano, com o Raul Gustavo, com o Gustavo Henrique, com o Félix Torres, enfim, com os outros zagueiros corintianos. Está aí o Kaká ao lado do Rubão e também ao lado do Fabinho Soldado. A última contratação do Corinthians para esta janela de transferências. Agora, é a última para esta janela de transferências. Agora quero fazer uma observação. Existe uma cláusula no regulamento da CBF que diz o seguinte, que é possível fazer contratações do dia 1º ao dia 19 de abril. É possível fazer contratações. É uma cláusula especial. Uma janela que será aberta do dia 1º ao dia 19 de abril. Os clubes poderão contratar jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Então, isso só serve para os jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Não serve para jogadores de fora. Para jogadores de fora, a janela está fechada, mas a janela será reaberta do dia 1º ao dia 19 de abril para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Então, é possível ainda que o Corinthians possa contratar outros jogadores. Vai depender da conversa que o técnico Antônio Oliveira terá com o presidente Augusto Melo. O Augusto Melo deve ter uma conversa com o Antônio Oliveira para saber quais posições o Antônio Oliveira gostaria de ter como reforços. Bom, quero trazer mais uma notícia do Corinthians, essa mais uma notícia complicada para o Corinthians, a respeito de mais um empresário que entrou na justiça contra o Corinthians. Trata-se do André Curi. André Curi, mais um empresário que entrou na justiça contra o Corinthians e está cobrando mais de 7 milhões na justiça, quase 8 milhões de reais. O André Curi
ele está cobrando uma dívida da época do presidente do André Sanches. Ele emprestou dinheiro para o Corinthians, tá certo? Emprestou dinheiro para o Corinthians na época do André Sanches e não recebeu o dinheiro de volta. E agora está pedindo esse dinheiro de volta, algo em torno, já com o dinheiro corrigido, já com os juros e correções monetárias, algo em torno de 7 milhões de reais, quase 8 milhões de reais. O empréstimo, na época, foi feito de 3 milhões e 200 mil reais. Foi feito um empréstimo para a gestão do André Sanches em 2020. Lembrando que o André Cury não é o primeiro empresário que entrou na justiça contra o Corinthians. Recentemente, o Carlos Leite entrou na justiça e o Corinthians deve ao Carlos Leite mais de 62 milhões de reais por não cumprir com contratos assinados com o empresário relativos a comissões por contratações e renovações de contrato. O Carlos Leite, que representa o Cássio e o Fagner dentro do elenco corintiano. É complicada essa situação envolvendo o Corinthians. Cada dia que passa uma notícia complicada, uma notícia a respeito de uma notícia negativa, né? A respeito das dívidas do Corinthians com relação aos empresários de futebol. É mais uma que o Corinthians vai ter que se virar para pagar. E agora a notícia a respeito do Corinthians fora da TV Globo. É isso mesmo. O Corinthians está fora da TV Globo, pelo menos no Campeonato Brasileiro. A Libra oficializou, a Libra, que é uma liga de futebol que representa alguns clubes de futebol, clubes de maior torcida de futebol, das maiores torcidas do futebol, com exceção do Corinthians, oficializou nesta sexta-feira o contrato com a Globo para a venda dos direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro, de 2025 até 2029. A negociação envolve TV aberta, TV fechada, além dos serviços de pay-per-view. O contrato de 5 anos prevê o pagamento de 6 bilhões de reais aos clubes. 6 bilhões de reais aos clubes. O valor anual repassado aos clubes será de 1 bilhão e 300 mil reais. Porém, o número pode baixar 11% caso o Corinthians de fato não integre o grupo. E o Corinthians está fora do grupo, porque o Corinthians está recusando a proposta. O Corinthians recusou a proposta para assinar com a TV Globo. O Corinthians diz que quer ganhar a mesma coisa que o Flamengo, a mesma coisa ou mais do que o Flamengo para assinar com a TV Globo. O Corinthians ainda segue indeciso se vai assinar com a TV Globo, se vai assinar com a Liga, né, com a Libra, perdão, que representa os clubes que assinaram com a TV Globo, ou se vai assinar com a Liga Forte de Futebol, que é outra liga que está representando os outros clubes de futebol, clubes de menor expressão. O Corinthians está, na verdade, negociando os próprios direitos de futebol, os próprios direitos de transmissão esportiva. Está sozinho negociando os próprios direitos de transmissão e pode assinar contrato com outra emissora. Aliás, por falar em assinar contrato com outra emissora, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, esteve na semana passada no SBT para sondar o interesse do canal do Silvio Santos pelos jogos do Timão no Campeonato Brasileiro. Então, existe a possibilidade do Corinthians assinar contrato com outra emissora para os campeonatos de 2025 em diante. Isso porque o Corinthians quer receber, a exigência do Corinthians é receber a mesma coisa que o Flamengo, a mesma coisa ou mais do que o Flamengo por direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O que é que você acha? Acha que o Corinthians está certo em fazer esta exigência, em bater o pé? Deixa aqui o seu comentário. Em bater o pé, em não querer negociar com a TV Globo, pelo fato da TV Globo estar pagando mais ao Flamengo do que ao Corinthians, os valores pagos ao Flamengo não foram divulgados, né? Os valores não foram divulgados, mas a TV Globo paga mais ao Flamengo do que ao Corinthians, e o Corinthians não quer continuar com esta situação. Quer receber a mesma coisa que o Flamengo, ou mais do que o Flamengo, porque o Corinthians entende que a sua audiência em São Paulo é uma audiência mais importante do que a audiência do Flamengo no Rio de Janeiro.
tá certo? Então é isso que o Corinthians está pleiteando e pode assinar contrato com outra emissora de futebol. Lembrando, mais uma vez, que os direitos que estão sendo negociados é a partir de 2025, ou seja, a partir do ano que vem, né? Os direitos do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. Fiel, a semana do Timão trouxe várias preocupações aí pro torcedor. O Igor Coronado aí estreou pelo Timão na vitória contra o Santo André no domingo passado, né? E apresentou uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita. Né? Ele virou dúvida pro último jogo do Corinthians aí do Campeonato Paulista, marcado para o próximo domingo, amanhã, no caso, né, contra o Água Santa. Tá? O Antônio, novo comandante do Timão, realizou teste na equipe titular do Timão no último treino aí do Joaquim Grava com as assistências do Raniel e do Fausto Vera. O Paulinho, que está no processo final de recuperação dele, formou a dupla do meio de campo com o Maicon. O técnico aí do Timão promoveu um coletivo entre o time titular e reserva, beleza? Mas fora dos gramados aí o Timão recebeu uma quantia considerável da Bet, novo patrocinador do Timão, pelos próximos aí 3 anos, né? Até agora a casa de apostas pagou 40 milhões de reais ao Corinthians, nas 3 primeiras parcelas mensais de 10 milhões, além de bônus de valor, pelo mesmo valor da assinatura do contrato, tá, fiel? Então, de fato foi confirmada a lesão aí do Coronado. Ele vai ficar no último jogo aí do Corinthians fora, né? Amanhã, no caso, contra o Água Santa, beleza? E se você curtiu esse tipo de conteúdo, já vai esmagando o dedo no like, deixando seu curtir e seu comentário, beleza? Gente, 15 minutos com lesão tá difícil, hein? Vamos torcer aí pra ele voltar logo, Coronado, tá? O cara demora aí 15, 20 dias pra jogar, joga 15 minutos, já se machuca, fiel. Fiel. O Matias foi desse jeito, né? Na minha opinião, o Timão tá parecendo o INSS. O cara vem bichado aí, fica recebendo um absurdo de salário. Difícil assim de acertar um time pra deixar competitivo, né? Ainda mais com o Coronado. Agora com a lesão dele, tá bom? Então é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E vai, Corinthians!